técnicos, que são termos que eu chamo de vocabulário cambiário, é uma brincadeira que eu faço. O que é o aceite? O aceite é o ato pelo qual o devedor assina o título concordando com as condições do título. Existem títulos que não admitem aceite e existem títulos que admitem aceite. Então, o cheque, como ele é de própria emissão, ele não admite aceite. Dos 4 que vão cair em prova, que vocês têm que atentar, a letra de câmbio e a duplicata, quando você vir LC e DP, letra de câmbio e duplicata, admitem aceite? Sim, admitem aceite. Por outro lado, o cheque e a nota promissória não admitem aceite. O que quer dizer isso? Parece uma questão boba, infantil, mas não é, isso é questão de prova. Tanto que já caiu no CESP, eu coloquei isso numa prova do CESP. Eu disse, o cheque somente poderá ser aceito cambiariamente se contiver os requisitos da lei. Não, o cheque não pode ser aceito nunca. O cheque e a nota promissória são títulos de própria emissão. Quando eu emito, já pensou, fazendo uma brincadeira, eu chego no supermercado, emito um cheque e digo, eu vou emitir, mas eu não concordo. O caixa do supermercado vai achar que eu sou retardado mental. Pô, se você não concorda, não preenche o cheque. Então o cheque e a nota promissória são emitidos pelo próprio emitente, pelo próprio comprador. Não tem que aceitar, ele está emitindo. Ao contrário, a letra de câmbio e a duplicata são títulos emitidos pelo credor. Quando eu compro algo, eu vou na loja de carro e compro um carro, o dono da concessionária pode emitir uma duplicata contra mim. Ele emite a duplicata contra mim, ou uma letra de câmbio. Agora, eu vou pegar a duplicata emitida pelo credor, vendedor, sacador, e vou concordar ou não. Quando eu verifico o valor, vencimento, e eu concordo com a duplicata, eu vou dar o meu aceite. Então, aceite é o ato por meio do qual o devedor concorda com as condições do título. Quem admite aceite? A letra de câmbio e a duplicata. Quem não admite aceite? O cheque e a nota promissória. Então, eu estou mostrando, esses são alguns termos que nós precisamos ter conhecimento e não esquecer mais. Porque existem questões, o CESP, a Sesgran Rio, a ESAF, eles trabalham com 30% de questões de nível fácil, 50% de questões de nível médio e 20% das questões de nível difícil. As questões de nível fácil, você não pode errar nunca. São questões singelas. Eu faço uma brincadeira em sala de aula, eu digo assim, a banca quer saber se você estudou conhecimentos bancários ou tricô. Porque se você errar esses 30% das questões fáceis, você não viu conhecimentos bancários. E esta questão, saber o que é um aceite, é uma questão de nível fácil, não tem raciocínio. É entender o que é um aceite. Vamos partir para outras classificações interessantes. Se quiser colocar agora para eles, tipos de classificação. A próxima lâmina, a 9, diz assim, tipos de classificação dos títulos de crédito. Nós temos título ao portador, do título à ordem, do título não à ordem e do título nominativo. Veja que eu vou chamar a atenção para uma coisa importantíssima. Pode manter a lâmina aí por enquanto. Uma coisa é o linguajar técnico, uma coisa é a técnica, outra coisa é o vulgar, o usual. Na prática, aí fora, até mesmo gerentes de banco, o cidadão comum, eles utilizam um termo pelo outro. A gente está acostumado com isso. As pessoas chamam uma coisa por outra. Só que para concurso, você tem que saber a técnica, o que de fato vai cair na prova. A banca não pode colocar num concurso regionalismo, não pode colocar vícios, não pode colocar os erros de português. Ah, mas todo mundo fala para mim fazer. Ficou correto por causa disso? Não, não existe para mim fazer, é para eu fazer. No concurso não vai cair para mim fazer, se cair está errado. Então existem termos dos títulos de crédito também você não pode utilizar, porque no concurso é outra coisa. Eu digo muito assim, quem é que trabalha em banco hoje, Bradesco, Itaú, etc., está fazendo concurso do Banco do Brasil? Aí o aluno levanta a mão, eu trabalho no Bradesco. Eu digo assim, então, esqueça tudo que você faz na prática, pode voltar para mim aqui, por favor. Esqueça tudo que você faz na prática e vamos ensinar agora, vamos aprender agora a técnica. O que cai na prova é técnica, é o jurídico. A prática, o corriqueiro não cai em concurso, e não pode cair em concurso.
Então, o que é um título ao portador? Título ao portador é um papel, um título de crédito que não contém o beneficiário especificado. Só que no Brasil, após a Lei 8.021, a Lei 8.021 de 1990, ficou vedado, ficou proibido, ou melhor, ficou proibida, ficou vedada a emissão de título ao portador no Brasil. Não se admite no Brasil, a partir de 90, a emissão de cheque ao portador, a emissão de nota promissória ao portador, a emissão de letra de câmbio ao portador e nem duplicato ao portador. Só que a lei diz, fica vedada a emissão de título ao portador. Emissão é a criação. O título vai ser parido, criado. Ele não pode ser criado ao portador. Existe uma única exceção, a circular 2.444 do Banco Central. Todo esse material, toda essa legislação consta do material que foi passado, está disponibilizado para vocês. A circular 2.444 do Banco Central diz que o cheque, somente o cheque, até o valor de R$100 poderá ser emitido ao portador, questão de prova. Então, de todos os títulos de crédito, o cheque, até R$100 redondo, pode ser emitido ao portador. Eu posso emitir um cheque até 99, até 100 redondo. Agora, se eu emito um cheque R$100 e 1 centavo, ele tem que estar com o nome do favorecido. Não pode ser ao portador. A letra de câmbio e nota promissória duplicata não podem estar ao portador, emitidos ao portador, nunca, questão de prova. Bom, mas, quando eu emito um cheque para você de R$1.000, coloco o seu nome como favorecido, aquele cheque, vulgarmente as pessoas erroneamente dizem, esse cheque está nominal a fulano. Errado. Não existe, nunca existiu e nem vai existir cheque nominal. Nenhum título é nominal a ninguém. Nominal é valor. Esta debenture contém o valor nominal de R$200. Valor nominal. Então, nominal é valor. Ah, tá, professor. Então, está errado mesmo. Então, o correto é nominativo? Cheque nominativo a LFG? Também não. Outro grande erro. E de onde vieram esses erros? Acontece que a nossa Lei Uniforme de Genebra, ela foi feita na Suíça, ela foi redigida em francês e traduzida para o português. O tradutor era expert em francês e português, mas ele não era expert em juridiquês. Portanto, algumas traduções foram equivocadas. E por estarem equivocadas, as pessoas foram lendo erroneamente e passando para frente. Então, até hoje, até este momento agora, quem está assistindo aí, vai falar assim, mas eu passei um cheque agora para o curso tal, nominativo ao curso. Errado. Cheque nunca foi e nem vai ser nominativo a ninguém. Não existe cheque nominativo, muito menos nominal, como eu disse. Então, como é que se fala? Como é que vai cair na prova? Bom, o cheque, cheque, nota promissória, letra de câmbio, duplicata, quando eu coloco o nome do favorecido, ele está à ordem. O Código Civil traz expressamente do título à ordem. Então, eu vou passar um cheque para a LFG. Eu digo para a pessoa que está me atendendo, posso colocar o cheque à ordem da LFG? Esse é o correto. E na prova vai cair assim. Não pode cair nominativo, não pode cair nominal, porque não existem. Ah, mas não existe título nominativo? Existe. Eu não disse que não existe título nominativo. Vou explicar o que é um título nominativo. Primeiro vamos o título ao portador e à ordem. Agora, se eu pego um cheque, emito um cheque à sua ordem, viu aí o correto? Não é nominal a você, nem nominativo a você. Eu emito emito um cheque à sua ordem, coloco o seu nome de favorecido no cheque. A partir dali, o cheque está à ordem de fulano. Esse fulano, ele é o titular do crédito, ele é o legitimado, ele é que tem o direito de receber aquele cheque. Mas existe uma outra figura jurídica chamada de endosso. Deixa eu só apagar para facilitar, senão vai poluindo o quadro. Existe uma outra figura importantíssima que você vai ter que saber para a prova, a figura chamada endosso. O que é o endosso? O endosso
do latim in dorso, ou seja, no dorso, nas costas. Lá em Minas fala na cacunda. O endosso é o ato por meio do qual o favorecido legitimado assina o título de crédito. Hoje o endosso pode ser tanto nas costas do título quanto na frente. Frente, anverso, na prova vai cair a palavra anverso, ou nas costas, chamado verso. O endosso admite-se que seja no anverso ou no verso. O endosso, então, se eu preencho um cheque, a sua ordem, cheque de R$1.000, a ordem de Mickey Mouse. Você, Mickey Mouse, pode ir ao banco e receber o cheque, você é o legitimado. Como você pode endossar o cheque a um terceiro? Quando eu endosso o cheque a um terceiro, quando o Mickey Mouse endossa a um terceiro, ele pode endossar o cheque em branco ou em preto. Então, está a ordem de Mickey Mouse. Se ele vier no verso e simplesmente assinar, colocou a sua assinatura, a assinatura dele, ou a rubrica dele, chama endosso em branco. Neste momento, aquele cheque que estava à ordem de Mickey Mouse, passou a estar ao portador. Ah, mas você acabou de falar que não existe título ao portador. Não, eu não disse isso. Eu não disse que não existe título ao portador. Eu disse que os títulos de crédito no Brasil não podem ser emitidos ao portador, criados ao portador. Mas depois de emitidos, depois de criados, eles podem sim vir a ser ao portador, desde que o favorecido originário, o legitimado originário, o Mickey Mouse, que foi o primeiro, endosse em branco. Se ele endossou em branco, agora, qualquer pessoa que esteja com o título na mão, é o atual legitimado, o atual favorecido, também conhecido como tomador. Mas, se o Mickey Mouse escrevesse no verso do cheque, pague-se a Minnie, ele estaria endossando em preto. Endosso em preto é quando o favorecido originário assina transferindo para outrem, está designando um segundo favorecido legitimado. Qualquer pessoa não recebe esse cheque no banco, só a Minnie, porque o Mickey Mouse transferiu a ordem de Minnie. Este é chamado endosso em preto. O endosso em branco, o endosso em preto não pode se transformar em endosso em branco. O endosso em branco pode se transformar em endosso em preto. Caso o Mickey Mouse endosse em branco um cheque para mim, estava originariamente a ordem dele, endossou em branco, passou a estar ao portador. Como hoje é domingo, eu tenho medo de alguém me furtar esse cheque, e qualquer pessoa, em princípio, que esteja com ele na mão, é legitimado. Para eu me garantir, eu venho aqui, eu, portador atual, Guilherme Cabral, escrevo, pague-se a Guilherme Cabral a sua ordem. O endosso que era em branco passou a estar endosso em preto agora. Se alguém me furtar esse cheque, não vai receber, porque o legitimado sou eu. Se o banco pagar para o Mané, o ladrão que furtou o cheque, se o banco pagar estando endossado em preto a mim, e o banco pagou para o Mané, o banco pagou mal. O banco vai se responsabilizar por isso. Então chama endosso em preto. Bom, então voltando, título ao portador, existem duas possibilidades. O cheque até R$100 pode ser emitido originariamente ao portador. Só o cheque até R$100 redondo. Não são R$99. 100, 100, 0000. R$100 e 1 centavo não pode mais estar ao portador. Mas, tanto o cheque, quanto a letra de câmbio, quanto a nota promissória, estando a ordem de alguém, se esse alguém endossar em branco, aquele título passa a estar ao portador. Estando ao portador, ele agora transfere-se de mão em mão, a gente chama de pela simples tradição, simples entrega. Tradição, no juridiquês, quer dizer entrega. Cuidado, mais um termo. Ah, minha família é tradicional. Tradicional porque passa de pessoa para pessoas o nome da família. Tradição em direito é passar de um para o outro. O título, estando à ordem, transfere-se pelo endosso, questão de prova. Se o cheque estiver à ordem de Guilherme Cabral, como eu poderei transferir a um terceiro? Por meio do endosso. É o instituto jurídico correto, podendo ser em branco ou em preto.
E se o título já foi endossado em branco, agora está ao portador? Não precisa mais endosso, agora ele se transfere por simples tradição. Quer ver uma questão dificílima? Muito difícil, questão de prova do CESP, eu coloquei numa prova do CESP, são aqueles 20% de questões difíceis. Eu disse assim numa prova, não foi para o nível de Banco do Brasil, eu coloquei para nível de terceiro grau, área jurídica, eu coloquei assim: para a transferência de um título à ordem, é bastante um simples endosso, podendo ser em preto ou em branco. Olha a questão que eu coloquei na prova. Para a transferência de um título à ordem, é bastante um simples endosso, podendo ser em preto ou em branco. Na verdade, a transferência de um título à ordem realmente depende de um endosso, podendo ser em preto ou em branco. Em branco, não consta o favorecido, ele passa a estar ao portador. Em preto, constará o novo favorecido e ele não estará ao portador. Só que o termo é bastante um simples endosso tornou a questão falha, errada. Por quê? Porque não basta o endosso. Para eu transferir um título de crédito à ordem, eu tenho que endossá-lo e entregá-lo. Ou seja, tem que ser seguida da tradição. O endosso tem que ser seguido da tradição. Aí você fala assim, mas ridículo. Isso é pegadinha de concurso? Não. O Código Civil consta expressamente. Está lá. Para a transferência de um título à ordem, depende do endosso em preto ou em branco e completa-se pela tradição, ou seja, entrega. Se eu chegar no supermercado, emitir um cheque, a ordem do supermercado, o supermercado endossa para alguém e guarda no bolso, não vai transferir. Depende do endosso e da tradição. E o título ao portador transfere-se pela simples tradição, simples entrega. Bom, o outro título é o título nominativo. Agora sim, existe título nominativo? Existe. Na verdade não existe, existem vários títulos nominativos. O que é um título nominativo, que não é o cheque? A letra de câmbio que nós vamos estudar, o cheque, a nota promissória duplicata, nenhum dos quatro são nominativos, não foram e nem serão nunca nominativos. Não existe letra de câmbio nominativa, não existe cheque nominativo, não existe nota promissória nominativa, não existe duplicata nominativa. Então o que é um título nominativo? Título nominativo, conforme reza no Código Civil, é aquele cujo nome do titular do crédito consta em um registro específico. Se você for na lei das SA e verificar no artigo 43, diz assim, a transferência das ações nominativas opera-se por registro no livro de transferência de ações nominativas. Aqui nós temos um modelo de debenture. Tirei uma cópia. Uma debenture é nominativa, as ações são nominativas, as partes beneficiárias são nominativas, os bônus de subscrição são nominativos. Esses títulos nós veremos em outra aula. Então veja que o título nominativo, no caso uma debenture, eu trouxe de propósito, ela não consta o nome do favorecido. O título nominativo não tem nome de favorecido nele. Se eu passar para alguém e disser, quem é o titular desse crédito? A pessoa vai olhar e dizer, não sei, não tem nome de ninguém aqui, não tem mesmo. Porque o titular do crédito, do título nominativo, consta no registro lá da SA. Para eu transferir essa debênture nominativa, vai se registrar no livro de transferência de debêntures. É como se fosse um imóvel, ele é registrado. Existe uma certidão vintenária que traz toda a linha nos últimos 20 anos de a quem pertenceu essa debênture. Por isso o cheque, quando eu emito um cheque a alguém, o cheque não é nominativo a ninguém, ele não está registrado em livro algum. O banco não sabe para quem está, na mão de quem está esse cheque. Ao contrário, o título nominativo, se eu quiser saber, esta debênture de número 424802, da Eletrobras, da série HH, quem é o titular do crédito? Basta eu verificar, junto à SA que a emitiu, ela sabe exatamente no nome de quem está. E isso é um título nominativo. Os títulos nominativos não se transferem por endosso. A mesma lei 8.021, que proibiu a emissão de título ao portador, a mesma lei traz o seguinte, fica vedada a emissão de título ao portador e fica vedada a emissão de títulos nominativos endossáveis,
Portanto, para o concurso, nenhum título nominativo pode ser transferido por endosso no Brasil. Os títulos nominativos não são transferíveis por endosso. Como se transfere um título nominativo? Por registro no livro de transferência de títulos nominativos. Ou seja, por termo lavrado em livro específico. Eu lembro uma vez que um aluno me perguntou assim, professor Cabral, o professor Ricardo, que dá a outra parte do curso de conhecimentos bancários, a parte de operações bancárias, RDB, CDB, etc., divide comigo a matéria, ele disse que a CDB e RDB, isso já faz uns 3 anos, o CDB e RDB são títulos nominativos, eu disse, concordo, são títulos nominativos. Mas ele disse também que as normas do Banco Central dizem que a CDB e RDB, o RDB é intransferível, mas o CDB é transferível por endosso. Eu disse, olha, tem um equívoco aí, eu vou conversar com o professor Ricardo, tem um equívoco. Conversei com ele, expliquei para ele que a norma do Banco Central, quando a norma do Banco Central diz que o CDB é transferível por endosso, a norma é antiga. A Lei 8.021 de 90. O que vale é a lei que está vigente. O artigo 903 do Código Civil diz que serão regidos por lei especial os títulos de crédito. Em 1990, ficou proibida a transferência de título nominativo endossável, por endosso. Não existe no Brasil hoje título nominativo endossável. Ou ele é nominativo, caso da debênture, e como se transfere? Por termo lavrado em livro específico. Então o CDB é transferível como? Por registro. O CDB é transferível? É, por termo lavrado no livro de transferência de CDB, nominativo. Mostrei isso para o Ricardo, a área dele não é área jurídica, a minha área jurídica, ele concordou comigo, expliquei para ele, ele passou, a partir daí passou a fazer essa observação. Mas se no concurso cair que o CDB é transferível por endosso, o concurso está equivocado, a questão está errada, você vai marcar errado. Aí, se a banca disser que está correto, nós vamos recorrer e eles vão ter que tratar a questão como falha, errada. É uma pena, a banca deveria saber disso. Bom, e por fim, nós temos o título não à ordem. O que é o título não à ordem? Que poucas pessoas conhecem. Então, nós temos o título à ordem e o título não à ordem. Bom, quando eu emito um título a uma pessoa, por exemplo, cheque, que é mais conhecida, mas